Está começando mais uma edição do Chão e Paz. No programa de hoje, refletimos sobre o papel das bibliotecas comunitárias em Salvador. Vocês vão conhecer uma rede que incentiva a leitura através de atividades como seminários, conferências, encontros de formação e eventos literários. Nessa edição ainda, uma conversa com a irmã Judith Maier, professora de Sagrada Escritura, que fala sobre a utilização da Bíblia e sua importância para a sociedade. Acompanhe com a gente, o Chão e Paz está no ar. A professora de Sagrada Escritura, irmã Judith Maier, conversou com a coordenadora da Pastoral da Comunicação Arquidiocesana, a jornalista Patrícia Luz, sobre a utilização da Bíblia, sua história e utilização, além de algumas curiosidades sobre os escritos sagrados. Vejam. O Chão e Paz de hoje tem a alegria de receber a irmã Judith Maier, que é da Congregação de Nossa Senhora de Sion, professora de Sagrada Escritura. É uma honra ter a senhora conosco hoje, irmã. Muito obrigada, Patrícia. Para mim é uma alegria estar de volta ao Chão e Paz depois de tanto tempo e, sobretudo, para falar de uma coisa que eu amo demais, a Palavra de Deus. Pois é, sobre esse tema que nós vamos conversar um pouco. Desde 1947, irmã Judith, que a Igreja celebra o Dia da Bíblia, no dia de São Jerônimo, dia 30 de setembro, e desde 71 aqui no Brasil, nós celebramos durante o mês de setembro o mês da Bíblia. Qual a importância de ter este período, ter essa dedicação durante este mês? Olha, Patrícia, a primeira coisa que a gente poderia perguntar é por que foi necessário dar a ênfase de um mês todo para a Bíblia, para que os fiéis católicos se voltassem mais para a Bíblia. A questão é histórica. Com a separação da Igreja no século XVI, enquanto os irmãos da Reforma deram muita atenção à Palavra de Deus, a Igreja Católica deu mais atenção a devoções. Não que dissesse que não era para pegar a Bíblia, mas a Bíblia não era em vernáculo e nós tínhamos mais procissões, novenas, e a Bíblia ficou um pouquinho de lado. Então, com o Vaticano II, não é nem por coincidência, 71, 5 anos depois do Vaticano II, a gente começa a ter, então, a ênfase na Palavra de Deus, graças ao decreto de Dei Verbum, que pede que padres, leigos e todo mundo se interesse mais pela Palavra de Deus. E isso vai dar, então, uma nova ênfase e, a partir de então, nós temos um mês dedicado à Bíblia, que não é para ser só esse mês. Esse mês é para chamar atenção, para a gente dedicar a vida toda para a Palavra de Deus, porque escutando a Palavra a gente pode se tornar um cristão melhor. Então a gente pode dizer que até a década de 60, início da década de 70, era difícil encontrar a Bíblia, o livro Bíblia, e também era difícil a leitura porque ela estava escrita em latim. Exatamente. Mas com o passar desses anos todos, já mais de 40 anos do Concílio, 50 anos do Concílio Vaticano II, a gente já pode dizer que o católico se apropriou da Bíblia? Eu acredito que a gente pode dizer que ainda não. E uma coisa interessante, você falando da tradução, até o Vaticano II nós tínhamos uma tradução bíblica, que era uma tradução da Vulgata Latina, editada pelas Paulinas. E tínhamos aí, logo depois chegou a Ave Maria, que era uma tradução de uma Bíblia francesa que tinha sido traduzida do hebraico. Então nós já tínhamos duas traduções. Atualmente, por estranho que pareça, a Igreja Católica tem mais de 12 traduções em português. E temos a Bíblia de Ferreira de Almeida. Então, enquanto as igrejas reformadas optaram por uma tradução, nós temos uma variedade que vai desde Bíblia com belíssimo português, como é a da Loyola, a uma Bíblia mais popular, como é a Pastoral. E no momento a que está mais em alta é a tradução da CNBB, porque é a tradução que nós utilizamos liturgicamente. Então nós temos assim atualmente, não é por falta de Bíblia em português que o católico não lê a Bíblia, é por falta de costume mesmo. A Biblioteca Sandra Martini permite que crianças e adolescentes do bairro de Águas Claras vejam a literatura de forma especial. Confiram na reportagem.
Percorrer o mundo é tão simples quanto girar o globo terrestre para quem tem ao alcance das mãos e da mente os livros. Oferecer essa oportunidade a quem estiver interessado e de forma gratuita e recheada de ludicidade é a missão da Rede de Bibliotecas Comunitárias de Salvador. Em uma das unidades, a Sandra Martini, no bairro de Águas Claras, a pequena Lohane se deixa levar pelas histórias que pode escolher prateleiras adentro. Não quero que isso aconteça comigo. Agora eu como bem quanto a Raquel. Uma alimentação correta nos dá tudo o que precisamos para crescer com saúde. Não são apenas os livros educativos que ganham a atenção de Lohane. A menina conta qual é o gênero que mais desperta seu interesse. Em quadrinhos, Turma da Mônica, Luluzinha e outros. Você gosta de quais personagens? Mônica, Lulu, Glória, Magali. Tem alguma história assim que você gosta mais? Não, todos eu gosto. Por que você gosta muito dessas personagens aí? Eu acho engraçado. Você gosta de ler? Gosto. Gosto. Porque eu aprendo mais, fico sabendo mais. Ela está entre as 60 mil pessoas impactadas pela rede formada pelos polos de leitura, Enredando Leituras e Toque Literário, com a parceria do Instituto CEIAR. As 14 bibliotecas da rede reúnem um acervo de 90 mil livros. Para formar leitores, o trabalho é complexo e envolve outras atividades. Nós realizamos atividade tanto dentro da biblioteca quanto fora da biblioteca. Desde mediação de leitura, contação de história, saraus literários, atividades na praça. Como algumas escolas, infelizmente, ela não vem até nós, a gente vai até a escola, porque a nossa obrigação não é esperar só o leitor vir até a gente, também tem que ir até o leitor. Então nós também realizamos atividades em escolas públicas, escolas privadas, em postos de saúde, supermercados, enfim. É papel do coordenador da biblioteca articular a relação com a comunidade, buscar doações e manter parcerias com as escolas, apesar das dificuldades. Ao mediador, cabe o contato direto com o público, fomentando a leitura e oferecendo apoio aos frequentadores. Tem muitos meninos que não têm aquela leitura plena. Então, na biblioteca, a gente vê a dificuldade, a gente vê a necessidade de estar até trabalhando a questão da escrita, a questão da leitura com os meninos, a questão de estar ajudando eles também a aprender a ler, porque a gente sabe que, infelizmente, a educação, de modo geral, não é da qualidade que deveria ser. Então, a gente, como biblioteca comunitária, como não tem esse incentivo do poder público, a gente acaba assumindo um pouco disso e ajudando os meninos no que a gente pode. Para mudar essa realidade com o apoio do poder público, existe um grupo de trabalho com esse foco. Faço parte do GT de Incidência em Políticas Públicas, aqui de Salvador. Nós estamos com uma luta muito grande nós conseguimos, com a ajuda, o apoio muito forte da vice-prefeita Célia Sacramento, construir o plano municipal do livro, leitura e biblioteca. Mas, infelizmente, o plano foi assinado. Felizmente, porque foi uma vitória também, né? Construir o plano e conseguir um decreto. Infelizmente, porque o decreto pode ser derrubado a qualquer momento, com a mudança de governo. E nós não queremos um plano de governo, nós queremos um plano de Estado. Por que algumas vezes é tão difícil a leitura da Bíblia? Em conversa com a equipe do Chão e Paz, a irmã Judite esclarece essa e outras questões. Então nós temos assim atualmente, não é por falta de Bíblia em português que o católico não lê a Bíblia. É por falta de costume mesmo. Mas é só por falta de costume ou a leitura da Bíblia é difícil?
Digamos que tem um pouquinho dos dois, né, Patrícia? A Bíblia é um livro que não é para ser lido sozinho. A leitura bíblica tem que ser feita em comunidade, com a comunidade, interpretada com a comunidade, para não se ter o risco de fazer uma leitura distorcida ou uma leitura muito pessoal. Se a Bíblia foi escrita por um povo que tem fé, ela deve ser lida por um povo que tem fé. O que acontece muitas vezes é que a gente ou pensa que pode ler e interpretar sozinho, ou então não tem o costume. E quando eu falo comunidade, não precisa ser na comunidade da igreja. A comunidade pode ser a própria família. Evitar o fundamentalismo, que é muito perigoso. Pois é, irmã. Essa leitura ao pé da letra, a leitura fundamentalista, é um risco? É um risco. Primeiro, ao pé da letra não existe, porque letra não tem pé. Mas a leitura fundamentalista leva a muitos problemas. Por exemplo, nós temos na criação, na primeira narrativa da criação no Gênesis 1, a humanidade deveria ser vegetariana. A gente vai ver que tem uma evolução. Chega no dilúvio, que é o capítulo 9 de Gênesis, Deus permite que seja comida, a carne passa a fazer parte da alimentação, com um porém, sem o sangue. Por quê? Para evitar que se coma um animal vivo. E o sangue tem uma importância muito grande na Bíblia, porque o sangue é sinal de vida. Então, o fato de ser sinal de vida, você come um animal sem sangue porque você tem que tirar a vida do animal antes de comer. Hoje a gente sabe que é mais sadia também a carne sem sangue. Mas o problema mais sério é quando você vai interpretar a questão do sangue de tal forma que você evita a transfusão de sangue. E a transfusão de sangue é para salvar vida. Então, desde que o sangue é utilizado para a vida, ele deve ser utilizado sim. Mas se você faz uma leitura fundamentalista, você vai dizer que não pode fazer transfusão de sangue. Isso é uma pequena coisa. Outra coisa, olho por olho, dente por dente, né? Porque lá no começo dizia olho por olho, era vingativo. Se a gente colocar olho por olho, dente por dente dentro de um contexto, nós vamos ler completamente diferente. Numa sociedade em que se matava por causa de um olho, a gente vai ter uma sociedade que diz olho por olho, dente por dente, uma sociedade que tinha escravos e que se eu machucasse o escravo, tirasse o olho de um escravo, o escravo ia produzir menos. E eu então precisava indenizar o dono desse escravo pelo olho perdido do escravo dele. Então, quando se fala olho por olho, dente por dente, era um tipo de indenização que começa a se fazer. E já é uma evolução, então. Outra coisa, quando a gente vê Abraão que vai sacrificar Isaac e na última hora não escraviza, o que foi? É que na sociedade de Abraão era comum se sacrificar o primogênito para os deuses. E a Bíblia vai mostrar que o Deus de Israel é diferente. A vida é sagrada. Então, Abraão não vai sacrificar o filho, porque isso não faz parte da revelação bíblica, que a vida deve ser sempre protegida. E por aí vai, tem vários. Se você tem muitos exemplos que a gente pode dar nessa linha. A facilidade de acesso às Sagradas Escrituras e a leitura bíblica diária são aspectos abordados por irmã Judite. Ela explica como é possível manter a palavra de Deus sempre por perto. Nós estamos conversando com a irmã Judite Maia, que é professora de Sagrada Escritura, está nos ampliando o horizonte sobre a leitura bíblica, nos apresentando algumas chaves. Como é que as pessoas podem encontrar esse conhecimento acerca do que envolve a linguagem bíblica, da história, de como ela foi construída, irmã? Hoje em dia, atualmente, com tanto recurso de internet, de celular, de tanta coisa, a primeira coisa que a gente pode ver é que ninguém mais pode dizer que não tem acesso. A gente pode, se você não tem uma Bíblia de papel, e se você tem internet, você baixa uma Bíblia da internet. Outra coisa, você pode ler, você pode seguir a leitura bíblica diária da liturgia
Atualmente nós estamos lendo a carta aos Colossenses. É uma carta de Paulo à comunidade de Colossos. O que você faz? Você pode ler toda a carta na Bíblia e depois pode ir lendo aos pedacinhos. Agora, será interessante se você tiver um grupo para poder ler junto. E o que você vai ver? Você vai estudar um pouco onde é que fica Colossos, por que Paulo escreveu desse jeito e não de outro para essa comunidade. Mas também você pode estudar a história de Israel para entender mais o Primeiro Testamento, as escrituras hebraicas. Por quê? Porque tudo isso, esse livro todo, é o relato de uma experiência de uma comunidade de fé com o seu Deus. E nós, quando recebemos a Bíblia, nós recebemos um legado de fé que é atual se nós formos aprofundar e escutar o que ela tem para dizer para nós nos dias de hoje. E tem muita coisa linda. Quando você pega o livro dos Salmos, por exemplo, você tem orações belíssimas lá, do justo que é perseguido, da pessoa que está em depressão, de todo jeito. Ou você tem também aqueles belíssimos hinos. Bendito seja o Senhor que fez o céu e a terra. Águas do mar, louvem ao Senhor, porque eterno é seu amor. Pega o Salmo 136, por exemplo. Você vai ver que tem tanta coisa para a gente agradecer. E você pega um Salmo 22, onde o justo é totalmente perseguido e está nas mãos do opressor. Se você fizer essa leitura aos pouquinhos, você vai se familiarizando com todo esse universo bíblico. Agora, é importante ver qual é a história que tem por trás. É a história de um povo que sente a sua liberdade, que ele tem liberdade porque Deus o libertou. Então, você trabalha a história de Israel, você escuta a palavra de Deus e você vê o que disso está acontecendo aqui para nós hoje. Porque a gente ainda não saiu do Egito. Hoje nós temos um outro tipo de escravidão que é muito mais feio do que aquele que tinha lá no Egito, que a gente via. Hoje a gente tem uma escravidão que é bem sutil, bem sutil. Quem de nós que não é tentado por todo o consumismo de um shopping? Isso aí é a nossa escravidão de hoje. Como é que eu estou reagindo diante dessa escravidão? A Bíblia vai me dizer como é que eu posso fazer para sair dela. E como é que eu tenho que fazer para deixá-la de lado. Que riqueza, que experiência bacana, a leitura da Bíblia no nosso cotidiano. Inclusive, irmã Judite, no portal da Arquidiocese, arquidiocesesalvador.org.br, você pode encontrar lá a liturgia diária e acompanhar todos os dias o Evangelho. Também tem outra ferramenta bacana, que é o programa de Dom Murilo, Oração por um Dia Feliz. Todos os dias, Dom Murilo reflete conosco, né, a leitura, o Evangelho, essa experiência linda que a gente pode fazer no nosso cotidiano. Então, irmã Judite, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre, esteja sempre conosco no Chão em Paz. Obrigada, foi um prazer estar com vocês. E, por favor, leiam a Bíblia todo dia, vocês vão ver que a vida muda muito. Traz muito mais alegria. A gente descobre quanto a gente é rica e quanto Deus nos deu como dom da vida e todos os dons que nós temos. Essa natureza bela que a gente tem em volta e que a gente tem que cuidar melhor. Muito obrigada. A meditação de leitura é uma das atividades essenciais da formação de leitores. Confira como esse trabalho é realizado. A alguns metros da Biblioteca Sandra Martini, no bairro de Águas Claras, outra unidade mantida pelo Instituto das Irmãs Franciscanas da Imaculada, a Condor Literário, atua na formação de leitores na comunidade. Seguindo o carisma comunitário, a unidade oferece o acesso à leitura a crianças, adolescentes e adultos. Uma das estratégias para isso
é o curso de bordados, realizado às quintas-feiras. Nesses dias, as senhoras estreitam os laços com a literatura e desenvolvem um ofício que gera renda para elas e para a biblioteca. Antes de começar o bordado, se tem a literatura, né? Se começa com a literatura, a leitura, e aí elas aprendem a bordar. Desse bordado, a primeira venda, elas aprendem a fazer almofadas, toalhas. Elas vendem, dão uma parte para a biblioteca e outra parte elas ficam para elas. Um ratinho foi passear na floresta escura. A raposa viu o ratinho e achou apetitoso. Aonde você vai? Perguntou a raposa com brandura. Venha almoçar comigo, faço um almoço gostoso. Quanta gentileza, dona raposa, mas não posso aceitar. Já marquei com um grúfalo para almoçar. Começou na Biblioteca Sandra Martini, né? Que eu trabalhava na Biblioteca Sandra Martini e o amor foi surgindo cada dia que passa, o envolvimento com a literatura. E depois da Sandra Martini, que nasce a Condor Literário, filha da Sandra Martini, e aí o Instituto CIA também, que nos dá esses apoios, nos ajuda com formações. E foi daí, por gostar de criança também, por gostar da literatura e querer fazer algo pela comunidade, é que eu gosto do meu trabalho e gosto de contar a história. Vocês não conhecem o grúfalo? Ele tem pernas ossudas e patas peludas e na ponta do nariz uma verruga cabeluda. Quando a gente vai mediar uma história aqui com a criança e quando termina de ler essa história, eles querem esse livro emprestado, eles trazem a mãe, o pai, o primo para vir pegar esse livro emprestado. Essa é a resposta que eu quero da comunidade, uma comunidade leitora de verdade, porque aí sim vai poder transformar o nosso bairro. O trabalho com a comunidade também encanta cada um que faz parte dessa rede de bibliotecas comunitárias. Sou pedagoga de formação e sempre tive assim, a literatura nas minhas aulas. Nunca consegui começar uma aula sem ler uma literatura. Sempre gostei de estar assim, realizando eventos sociais na comunidade. Aí, quando eu recebi o convite de participar de uma biblioteca comunitária, então, aí só veio assim, juntar a fome com a vontade de comer, né? Porque foi maravilhoso. E o edital apareceu aí para a gente, como já tinha outras bibliotecas, eu já conheci o trabalho das outras bibliotecas, aí foi maravilhoso. Saí da sala de aula, mas estou de qualquer forma trabalhando com o pedagógico. Filha da mulher que dá nome à biblioteca que coordena, Zanilza conta a história da terceira unidade mantida pelas irmãs franciscanas da Imaculada. A gente ia ficar em uma creche, Irmã Guilhermina, só que por questão de segurança das crianças, porque a biblioteca comunitária tem que estar aberta à comunidade. E nem sempre uma creche pode estar aberta a qualquer hora, né? Porque qualquer pessoa poderia entrar e a gente não tinha um porteiro. Então, assim, aí minha mãe, ouvindo essa angústia nossa, que tinha que abrir uma biblioteca, mas não tinha espaço, aí resolveu ceder uma casa que ela alugava. Aí ela disse, não, pode ficar. E a gente ficou, assim, muito feliz. Por isso que nós voltamos a ter o nome da biblioteca Tia Jane, em homenagem a ela. Com uma colaboração aqui e ali, a rede se formou e hoje permite a crianças, adolescentes e adultos o contato com obras diversas, organizadas por sessões, contos, teatro, quadrinhos, poesia. E nas estantes tem opção para todos os gostos, dos clássicos da literatura mundial às obras dos autores brasileiros. O Chão e Paz fica por aqui e você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever estas e outras edições do programa, além de encontrar informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.